Saúde, irmãos, com a graça e a paz de Jesus. Amém? Viajar é bom, mas voltar para casa é muito melhor, viu? É muito melhor. Quero agradecer aos irmãos que tiveram durante esses dias orando pela minha viagem, né? Saí daqui dia 23 de novembro, dia 23... eu estou ainda meio desorientado, viu? 23 de março, E quase que eu cheguei aqui, a Rebeca me deixou, quando eu cheguei aqui no aeroporto, tinha encerrado o embarque, né? E eu saí no tempo cronometrado. Eu cronometrei as coisas que a gente não deve fazer, nunca. Essa história de viajar de avião, a gente não pode fazer as coisas muito em cima. Eu cronometrei chegar às 5 horas em Campinas, pegar o ônibus às 6 horas para Guarulhos, chegar às 8h30 e ir para o embarque às 9 horas para viajar à meia-noite para os Emirados Árabes, para Dubai, né? E o negócio já começou quase dava errado aqui. Se desse errado aqui, já dava errado o resto tudinho, porque estava, né? Mas eu disse para a moça, eu tenho que viajar. Ela disse, não, mas já encerrou. Aí depois eu disse, não, mas eu tenho que ir, porque eu vou para o exterior hoje ainda. Ela disse, você fez menos check-in? Eu digo, fiz. Depois vim aqui, aí eu fui, cadê suas malas? Aí empurrou as malas, não tinha mais ninguém. Mas deu certo, né? E aí a gente chegou lá. Eu vou ler o texto da palavra do Senhor. Se vocês pudessem ir mais para frente, eu me sentiria melhor, porque aqui já está distante, né? E vocês ainda ficam mais lá atrás, tá? Pode ir mais para frente, fiquem mais aqui próximo. Eu vou fazer alguns relatos, tá? E eu espero que, dentro destes relatos, o Espírito de Deus esteja se movendo na vida de cada um de vocês, nas nossas vidas, amém? Mas eu queria aqui ler um texto em Marcos capítulo 16, vou ler alguns versículos dele. A partir do primeiro, Marcos 16 diz assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela. Não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho
a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Então esse texto ele fala muito para nós. Meus queridos, nós temos todo dia que aprender algo novo, mas há uma coisa que a gente acaba sabendo das coisas de Deus, mas nem sempre, nós sabemos, mas não cremos. Nós sabemos que o nosso Deus é poderoso. Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes você já ouviu falar que Deus, Ele ressuscita mortos, que Ele cura? Sabemos, mas não cremos. Essa é que é a grande verdade, né? Porque quando nós estamos passando por algo que requer a nossa entrega e confiança a Ele, a nossa pressão sobe, o nosso desespero bate. E esse tem sido uma coisa recorrente, mas isso é mais na igreja do Brasil, viu? A gente faz muita zoada, a gente faz muito alarde, mas a essência da convicção de estar inabalável em qualquer circunstância, naquele em que cremos, ela é colocada à prova, e muitas vezes as nossas palavras elas nos fazem vacilar. E infelizmente, eu tenho tido a oportunidade de falar nesse púlpito por muitos anos, e tenho dito que a igreja está mais viva do que nunca. Por incrível que pareça, comprovei isso lá fora. A igreja do Senhor Jesus está viva. Ela é real, ela age. O Senhor Deus tem feito coisas grandiosas. E quando nós pegamos a Bíblia e diz, vão e pregam o Evangelho para todo mundo, meus queridos, quando Daniel, ele diz que os homens estarão nos últimos dias de cá para lá e de lá para cá, a gente cheguei aqui de Fortaleza, São Paulo, 3 horas de voo. Chega no aeroporto de Guarulhos, a multidão de gente chegando e a multidão de gente saindo para outros países e para dentro da nossa região, uma coisa infindável. Não tem um minuto só, quer dizer, que está esvaziado, lotado de gente. Daniel falando, muitos saíram daqui para colar e de lá para cá, né? E nessa viagem, quando a gente entra no avião, eu tive o privilégio já de ter andado nesse avião, num A380-800, né? Um Airbus, um dos maiores aviões do mundo, né? E a gente faz 14 horas de voo dentro daquele avião, daqui até Dubai. Nós descemos em Dubai, 14 horas. Dentro deste avião, o que menos a gente ouvia falar era português. Era árabe, era inglês, era de todas as nações, né? E a gente viajou, eu me encontrei com o restante da nossa delegação, que ia viajar daqui do Brasil, que a gente faz parte do ministério Elim Mission World, né? Que é um ministério da Coreia que a gente tem feito parte, eu e daqui o pastor Ronaldo. Daqui do Ceará foi eu, Ronaldo, e foi pastor Paulo Roberto também da Assembleia de Deus do Tempo Central. Eu não o conhecia. Conheci quando ele estava fazendo as negociações das passagens.
Nos encontramos com dois que estiveram aqui conosco já, que eu já tinha viajado com eles, que era o pastor Robson e o pastor Luciano, que pregou aqui, que veio com a esposa dele aqui, pregou aqui, trouxe aqueles livros, alguns irmãos devem lembrar, né? Então, nós nos encontramos e mais duas pessoas lá, um pastor que é médico cirurgião, com especialização em Harvard, mas é pastor também de uma igreja, e um empresário, jovem empresário, que doa quase entre 50% a 60% do que ganha para a obra do Senhor. Inclusive, ele acabou de fazer uma igreja que custou 1.300.000. E praticamente doou esta igreja para aquele pastor que pregou aqui, o pastor Luciano, né? E o nome dele também é Luciano. Ele hoje diz que trabalha 2 dias na semana e o resto ele quer ver para a obra. E não para de ganhar dinheiro. O Senhor abençoando aqueles que têm o coração aberto. A gente não sabe o que é isso, não. A gente tem mão fechada. E quem tem mão fechada é como ter também um bolso como um saco furado, viu? A gente tem que aprender a dar, né? A viúva deu tudo que tinha. E o Senhor recebeu aquela oferta mais do que dos outros, né? E a gente precisa aprender. Não estou falando isso para dar para a igreja, para pastor, não. Estou falando isso de se doar mesmo, de abençoar, que é para isso que nós somos chamados, né? Então nós partimos, ali a gente fez ali a nossa amizade. Pastor John, que ia com a gente, adoeceu. Cheguei lá, ele estava lá sentado na cadeira, cheio de mala, com uma tristeza, parecia que estava no funeral, coitado, porque já tinha recebido a ordem de você não vai, você não tem condição de viajar, tossindo, com febre. Eu digo, como é que tu vai entrar no avião desse jeito, homem? Vai-te embora. E ele, não, vou ficar aqui esperando vocês irem. Aí ele ficou. O outro que foi daqui já saiu doente, se camuflou e foi no meio da gente doente. Estava muito ligado ao Ronaldo, passou a doença para o Ronaldo. O médico, quando chegou lá, já lá em Guarulhos, ele mesmo já foi na farmácia, ele disse, rapaz, eu trouxe até meu carimbo já. Foi lá e comprou um monte de antibiótico. Ele é médico, ele sabia o que estava fazendo, né? Então, ele foi lá, comprou, já foi receitando para o Jong, que ficou, ele receitou, e o Jong voltou e já foi com o remédio, ficou bom com 3 dias. O outro, ele receitou, medicou e medicou o Ronaldo também. Então, Deus providenciou um médico para estar com a gente, né? E abençoou. E o Ronaldo, quando chegou lá, teve febre, calafrio, e estava comigo no quarto. Aí, quando chegou lá, ele se despediu do outro, o outro foi para o outro quarto contaminar o outro, e o Ronaldo foi para me contaminar, né? Aí, então, ficamos nós dois num quarto, e tudo fechado, ar-condicionado, aquela coisa toda, o aquecedor, e o outro foi para o outro quarto. E o Ronaldo lá com calafrio e tudo mais. E é tanto que quando a gente chegou lá, no dia seguinte que a gente foi para a primeira igreja que a gente ia estar, o Ronaldo ficou no quarto descansando, porque não tinha condições de sair, né, e tomando a medicação. Então a gente foi, aí quando a gente chega em Dubai, a gente percebe como a palavra de Deus ela vem se cumprindo, que todos os povos, línguas e nações, né, elas ouvirão a palavra de Deus. E aí a gente vai, chega lá, é homens de saia, é homens tem mulheres que ninguém vê o rosto, outras mulheres com shortinho bem pequenininho, né? É de todo jeito, certo? Pessoas que não tomam banho, que quando passa assim a 10 metros de distância, a gente falta cair da unção. Mas é uma coisa assim impressionante. São as culturas, são os povos, e a gente alarga a nossa visão, a gente compreende mais a palavra de Deus, a gente compreende mais a Deus. Porque às vezes a gente vive muito no nosso mundo fechadinho ali, enclausurado, né? Só ouvindo 190, ouvindo aquelas coisas de desgraça e tudo mais, e a gente não vê. E para vocês terem uma ideia, a gente saiu de um terminal para outro de metrô, dentro do aeroporto de Dubai. A gente tinha que descer, pegar metrô, para ir para outro lugar só para se transferir, para vocês verem o tamanho do aeroporto. E vários elevadores grandes
e as filas de pessoas indo e saindo e chegando. Muita gente, meus, muita gente, uma coisa impressionante. E aí a gente foi, chegou lá, nós tivemos a oportunidade de pegar, depois de umas 4 horas, pegamos o voo, então, para a Coreia do Sul, e passamos mais 10 horas. Eu já tinha passado 3 horas daqui, já tinha passado mais 14 horas, 17, e mais 10 horas, 27 horas dentro de avião, né? Saí daqui no dia 23 de março e cheguei no dia 25, porque tem mais 12 horas que eu adiantei. Eu perdi 12 horas do dia, né? Porque eu cheguei lá com 12 horas depois, né? Então, quando eu cheguei lá, já era 4 horas do dia 25. Quer dizer, foi 2 dias engolido dentro de avião, né? E ali a gente foi, chegamos lá, nos batemos uma foto. Eu pedi até não deu para selecionar tudo que eu queria, porque eu não tive tempo, gente. Eu cheguei ontem, não sei se é dia ou é noite aqui na cabeça, ficou meio conturbado, viu? Mas cadê? Essa aqui, não, essa não, a primeira. Tem outra foto, pronto. Essa aqui é uma foto dentro do aeroporto de Incheon. Essa aqui é a nossa delegação, certo? Aqui tem os coreanos. Agora, aquele que está ali, de cor negra lá, ele não é da nossa delegação, certo? Ele conhece o pastor Luciano, e eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouco, viu? E aqui está faltando 2 que iam chegar, já tinha chegado lá, aquele lá atrás, que estava lá no aeroporto esperando a gente, que está por trás aqui do Ronaldo ali. Ele é brasileiro de Minas, mas a igreja dele é no Reino Unido, é na Inglaterra, certo? Ele vive lá e o trabalho dele, ele tem a igreja, ele cuida da igreja, mas ele e a esposa trabalham fazendo limpeza de escritório, certo? Eles limpam o escritório para poder viver. Os recursos que eles recebem é esse. E eles têm uma liberdade da limpeza do escritório. Eles têm que entregar o escritório limpo, impecável, pela manhã. Eles têm de 11 horas da noite às 5 da manhã para poder entregar os escritórios limpos. Então, eles trabalham assim, na madrugada, ali, fazendo as limpezas, né? E de dia eles estão fazendo a obra do Senhor, né? Vocês verem a luta, o desejo, mas de uma alegria fantástica esse rapaz que está lá, né? Ele está apressado para mostrar isso aí, falta lá, né? Aí, né? Então, é uma pessoa assim, fantástica. E aí eles estão fazendo assim, né? Isso aqui, vocês estão vendo assim? Isso aqui é o coração, né? Eles falam, a forma de dizer, a gente faz assim, né? Tem um coração maior, o nosso coração é crescido, né? O deles são pequenininhos, né? Porque eles são pequenos também, né? Mas foi uma coisa assim, muito graciosa estar ali com eles. E aqui, quem nos recebeu também, que é da Missão Elim, esse que está bem aqui, tem a esposa dele, tem aqui o Benjamin, que é um coreano brasileiro. O Benjamin aqui mora no Brasil há 30 anos. Aí eu disse, rapaz, tu tá brasileirozinho. Ele disse, por quê? Eu digo, tu tá reclamando demais. Tudo ele achava assim, eu digo, tu tá brasileiro, cara, tu tem que mudar, rapaz, volta para a Coreia. E o vizinho dele é o pastor Paul Shin, certo? Esse pastor, quando ele veio dos Estados Unidos para a Coreia, ele passou um ano numa montanha, dentro de uma barraca, orando ao Senhor, para Deus mostrar qual seria a obra dele lá na Coreia. Um ano numa barraca, orando ao Senhor, até que o Senhor direcionou para essa região de Incheon, no distrito de Songdo, onde ele começou um trabalho que eu tive lá em 2019. É um homem de um coração extraordinário, sem falar que ele é alto, tudinho, mas ele senta e levanta, como eles têm o costume de sentar, né? E levantar sem nem pegar em nada. Senta, come, levanta. Impressionante como eles têm essas agilidades, né? E aí nós ficamos, eles
nos levaram, pagaram todas as nossas despesas de 2 diárias de hotel, 5 estrelas, que foi uma coisa extraordinária, tá? Agora você pode passar aí a próxima. Pronto. Nós fomos para a igreja dele, e aí era o dia de domingo, e depois do culto, no domingo, eles saem com um grupo de irmãos da igreja e vão para uma coisa próximo da igreja, um shopping, e lá eles ficam evangelizando. Então, uns ficam, aqui são cartazes, né? Certo? Eu fiquei com um cartaz no meio da rua, e aqui esse colega, que foi da nossa delegação também, que é o empresário que eu falei, ficou na mesma esquina que eu, com o cartaz, certo? Vocês vão ver que são os mesmos desenhos, só que são cartazes diferentes, tá? Mas os desenhos ali são o alfabeto dele. Quer dizer assim, Deus ama você, o que está escrito ali, né? Certo? Deus ama você. E outros ficavam distribuindo esse kitzinho, esse pacotinho, enquanto a gente entrega panfleto, né? A gente faz uns panfletos, eles entregam um kitzinho, um pacotinho de biscoito, certo? E no pacotinho de biscoito tem o endereço da igreja, o horário dos cultos e uma pequena frase falando de Jesus Cristo. E eles convidam para ir à igreja, certo? Tá aqui, ó, tá certo? Então, é esse biscoito aqui, olha, certo? Essa bolachinha. Aí sai distribuindo, eles distribuem para criança, para adulto, tem deles que não quer receber. Porque a Coreia, apesar de ser o segundo país com o maior número de evangélicos, também ela é budista, certo? A Coreia é budista como toda a Ásia, certo? Então, não é tão fácil assim como a gente pensa, viu? Então, alguns rejeitam, né? E os dizeres, pode passar a próxima aí, que aí tem as palavras em português. Não, pode passar, vai lá. Não está conseguindo. Eu até mandei uma foto que tinha esses dizeres, o endereço tudo de português. Então, vamos andando, né? E aí, vamos voltando aí então, vamos voltar um pouquinho. Travou? Aqui é na igreja, certo? A igreja lá essa igreja aqui eles compraram na fé. Foi 12 milhões de dólares, eles estão pagando, ela fechou na pandemia, certo? E eles compraram na fé. Eu tenho uma foto da igreja, tem uma barraca hoje, encostada dos instrumentos musicais, onde fica o pessoal tocando, do lado. Ele armou uma barraca dentro da igreja, ele está com o propósito de Deus, de toda noite dormir, ele dorme dentro daquela barraca, dentro da igreja, orando ao Senhor, para que o Senhor abra as portas para pagar as parcelas do desafio daquela igreja. 12 milhões de dólares, tá? É um prédio enorme, a igreja é muito bonita, mas não tem muita gente, é uma igreja pequena, certo? Ele está nesse desafio, mas é um homem de muita fé, é uma pessoa muito especial, muito amoroso. Os coreanos são pessoas simples, altamente inteligentes, são capacitados, mas muito simples. E eles respeitam muito as pessoas. É impressionante, né? Então, nós tivemos aí com ele, né, nessa igreja, e foi um momento muito especial. Pode passar aí. Está travando? Pronto. Aqui, esse baixinho que é o pastor Park, ele é o presidente da missão Elim, certo? Um homem que conhece a Bíblia como poucos, viu? Sabe de Bíblia. Mas de uma simplicidade, ele não traz para ele qualquer conhecimento, atração, nada. Ele simplesmente só pega a palavra e fala do que
quem é Deus, do que Deus está falando na sua palavra, numa profundidade que muita gente fica de queixo caído, porque tem tanta coisa aqui que a gente nem imagina dentro da palavra de Deus, tanto mistério, e ele traz com muita simplicidade, um homem muito simples. Eles oraram por nós. Pra vocês terem uma ideia, ele disse assim: nós vamos orar pelos pastores brasileiros, né, primeiro, e eu queria que viesse à frente, e ele disse: eu queria dizer para vocês que nós não colocamos a mão na cabeça de vocês, porque nós os respeitamos. Porque o coreano não coloca a mão na cabeça de outra pessoa, certo? Eles não colocam. Só as autoridades maiores podem colocar, e eles respeitam a autoridade pastoral. Eles respeitam como alguém que é muito importante para Deus. Então, eles oraram, nós colocamos a mão no coração de vocês, no ombro, e vamos orar por vocês. Então, a gente ficou lá e eles oraram, né? E essa figura vai estar aqui com a gente, se Deus quiser, em agosto. É a nossa versão do Sidney Magal, cristão, né? Eu conheci, ele é daqui do Ceará, e ele mora há 20 anos no Texas, em Dallas, né? Olha, as aparências enganam. Se vocês olharem para ele, vocês dizem: esse cidadão aí é uma pessoa tão amorosa, tão simples, e usado por Deus como poucas pessoas eu vi ser usada por Deus na minha vida. E olha que eu tenho muita estrada de igreja, conheço muita gente. Esse cidadão, no pouco que a gente conversou, ele é líder de 23 igrejas. Ele tem responsabilidade de 23 igrejas. Ele tem igreja na Índia, na África, na Ásia, Israel, está no México, Estados Unidos, e ele está sendo desafiado a abrir uma igreja em Israel, né? Novo, toca, é formado, tem mestrado em música, é formado em música, tocou um piano lá, a gente foi orar na madrugada lá, esse homem pegou o piano lá de madrugada, estava eu, ele, mais uns 2 orando, e esse homem pegou o piano só faltou foi falar. Toca como poucas pessoas também eu vi, mas muito simples, uma pessoa muito leve, e a gente teve assim bons momentos, e muito usado em profecia também. Ele profetizou lá para a vida de quase todos que estavam na caravana. Eu pensei que ele não ia profetizar para mim, mas ele profetizou também. Deus trouxe uma palavra profética para ele, quando a gente estava no meio da rua, chegando perto em Seul, no meio da rua, onde passa muita gente. A gente estava próximo do Palácio Presidencial, e é lugar de visita. Ele disse: eu posso orar por você aqui? Eu digo: pode. Ele orou por mim, ali no meio daquela rua, e entregou uma palavra de Deus para mim naquele lugar. E todo mundo se juntou logo ali, aí já vai logo estendendo a mão, e aí a gente, ali, ele fez a oração. Depois me deu o óculos dele de presente, né? Um Ray-Ban americano, que eu trouxe também, que ele me deu de presente. Além da oração, né? Mas ele tem uma bagagem fantástica sobre missões. Muito, muito especial. E se Deus quiser, em agosto, eu disse, Deus me deu uma palavra para ele também lá, que eu entreguei para ele, né? E eu disse: você, quando for a Fortaleza, você tem que estar conosco lá no Montese. Ele disse: eu vou. E eu disse: mais 2 dias. Eu quero um sábado você com a gente sentando no chão, para você contar as suas coisas do que Deus tem feito nesse mundo, e no domingo você pregar com a gente. Ele disse que vem, né? E eu acredito que vem sim, que ele vem visitar a mãe dele, que mora aqui, né? Mora no bairro Ellery, e vem com a família dele. Então, em agosto, se Deus quiser, a gente vai estar aqui com... O nome dele é Alexandre Magno, a gente chama de pastor Alex, certo? E esse aqui é o pastor
Barlen, da África do Sul. Esse homem tem um ministério profético e evangelístico tão grande que ele vai passando no meio da rua e é entregando profecia para o povo e falando do amor de Jesus Cristo. Uma coisa natural, uma coisa que vem de dentro dele assim, e é numa simplicidade, todo tempo cantando aquela música Amazing Grace, né? Todo tempo cantando, e a gente também cantando com ele no meio da rua, né? Aí sempre quando a gente estava lá no meio da rua, o povo via aquele brasileiro, via aquele pessoal diferente, falando diferente, começava a se juntar e começava a filmar, e ele começava a falar de Jesus Cristo em inglês ali, e pessoas choravam, se quebrantavam, e foi assim uma experiência. Um homem muito usado por Deus. Eu presenciei ele fazendo orações por telefone, por vídeo, e a pessoa que estava orando na mesma hora, dizendo que Deus estava respondendo orações de cura e tudo mais. Eu presenciei pessoas que colocaram ele para falar com elas pelo telefone e lá, e o outro traduzindo, porque ele só fala inglês, né? E assim, nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo, conhecemos no aeroporto, fizemos amizade. Também gostaria muito que ele viesse para cá, certo? Nós estamos aí tentando fazer uma tarefa, aí uma super tarefa de trazer ele para o Brasil, e estamos negociando aqui com o pessoal de Minas para a gente rachar despesas para trazer ele para Minas e trazer para o Ceará, né? Então, aqui para o Montes, lógico, e lá para Horizonte. Aí a gente está lutando porque vale a pena a gente ouvir pessoas que realmente não chamam para si a atenção, mas glorificam o Senhor e exercem seus ministérios. Porque a coisa mais importante, meus irmãos, que eu tenho visto nesse povo, é que eles têm um chamado de Deus. E o chamado de Deus não é para que eles sejam glorificados com isso. Não chamem a atenção, não sejam alvo, mas seja Jesus Cristo sempre. É uma coisa maravilhosa que a gente pôde presenciar. Tem mais alguma foto? Tem. Aqui foi a nossa programação, foi muito intenso o seminário, nós ficamos de segunda, terça, quarta até quinta-feira. O pastor Parque, ele disse que não, realmente foi muita matéria, muita coisa para a gente ver sobre o adorno da noiva, sobre a igreja de Jesus Cristo, né? Muita gente disse que a igreja vai passar pela tribulação. Aí, tribulação, gente, é juízo de Deus. A igreja, ela sobe antes do juízo de Deus, certo? Então, eles falam sobre o adorno da noiva, por quê? Porque a noiva, ela tem que estar preparada para se encontrar com o noivo. Não é para chegar lá toda arrebentada por uma grande tribulação, não. As pessoas estão se enganando aí, brigando, ficam criando doutrinas, tá? Mas aí ele falou, ele disse que por causa de nós brasileiros, ele ia liberar a gente na sexta, porque também era bom que a gente conhecesse o país, que a gente tivesse a oportunidade de fazer o turismo. Então ele reduziu um dia, tá? E foi muito intenso aqui nos 4 dias, tá? Fazendo, e a minha equipe também, aí dividiu em várias equipes, né? E a gente teve gincana também lá, fazendo, e a nossa equipe tirou o primeiro lugar, nós ganhamos, certo? Aí eu ganhei uma bolsinha, né? Então nós tivemos lá, foi muito gostoso, lá no seminário. O seminário tinha oração de madrugada, e tinha muito estudo da palavra, era simultâneo, era ele falando, outros também deram palestras. Eu ouvi a palestra de um coreano que mora nos Estados Unidos, que a equipe dele, ele é engenheiro eletrônico, a equipe dele foi quem projetou os primeiros smartphones, a equipe dele. E ele disse, quem nos contratou ficou rico, nós ganhamos dinheiro, mas quem nos contratou ficou muito rico.
e depois venderam para a Samsung, né? Isso aqui. A Samsung comprou, foi os idealizadores aí dos primeiros smartphones aí da equipe deles, certo? Um pastor que prega, que tem igreja hoje nos Estados Unidos. E no seminário, no primeiro dia, eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu não me senti, graças a Deus, humilhado, nem assim. Porque a gente fala muito do pessoal lá fora, da sua vida de santidade, certo? Mas, ao meu lado, no primeiro dia, eu sentou ao meu lado um chinês que vive na China. Não fala nem português, nem inglês. Quando fala inglês, a gente até que arranha alguma coisa, né? A gente diz, God bless you, né? Deus abençoe, aquela coisa toda, good morning, né? Mas nem isso dava porque ele não entendia nada. Ele só falava o mandarim e falava o coreano, né? E eu falava português. Mas eu sentei do lado dele, um homem, um servo do Senhor. Nós não podemos tirar fotos com os chineses. Tiramos foto com todos os outros. Com os chineses, nós somos alertados para não tirar foto, não divulgar, por causa que eles moram na China, tá? Na China, veio vários pastores. Esses pastores são muito inteligentes. Eles têm outras profissões. Geralmente são professores. E eles ensinam em universidade, ensinam em escolas. E eles ali vão pregando o evangelho de uma forma guiada pelo Espírito Santo, e a igreja vai crescendo. E eles não podem ser filmados, nem podem ser flagrados, eles são expulsos do país, né? Tá certo? E um deles, quando ele deu uma mensagem para nós lá, ele falou sobre o tema também, e ele falou, mora na China, numa igreja perseguida, e ele diz, e nós estamos orando, e nós estamos com um projeto, vamos entrar na Coreia do Norte. Um dos países mais fechados para o evangelho do mundo, Coreia do Norte. E hoje na Coreia do Norte, pasmem, tem mais de 500 mil cristãos. Um país fechado, né? Um outro país fechado não está aqui, mas quando eu participei do Every Home, um país fechado, são 24% da população já cristã, num país fechado, na África. Então, às vezes a gente tem toda a liberdade de falar a palavra de Deus, de orar, de chamar pessoas, eu quero orar por você, e a gente, olha, fica de braços cruzados. A gente perde as oportunidades que Deus nos dá. E a gente fica reclamando da vida, né? Reclamando porque as contas não são pagas e tudo mais. Aí nós fomos, aqui já chegando no final da nossa viagem, e aqui tem esse daqui, o primeiro aqui é o de missões daqui da Assembleia de Deus, estou eu aqui, né? Está aqui o Cheng, né? Pastor Cheng. Pastor Cheng, ele é o responsável pela missão Elim no exterior. Então, ele é quem trabalha com a missão fora da Coreia, certo? E ali sobe, na igreja, ninguém sobe de sapato aqui. Tem que deixar o sapato e sobe de chinelo, né? Ou só de meia, certo? Aqui, um monte de chinelo aqui, né? Para colocar os pés. E é uma cultura deles, tá certo? Uma cultura. Então, meus queridos, a gente passou assim por essas experiências. Ali eles nos serviram bastante. Aqui, já chegando no finalzinho, estamos na maior igreja do mundo, que é a igreja do pastor Paul Yong-cho, que morreu no ano passado, né? E esse era o dia da ceia. Olha aí, ó. Aqui são 6 cultos no domingo. O culto leva 1 hora lá. 1 hora. E aqui, olha, eu estava nesse culto aí, olha, a quantidade de gente ela é muito maior do que isso. E do lado de cá fica os estrangeiros. Depois, aí a gente coloca o fone, aí escuta
em espanhol, em inglês e outros idiomas lá. Você seleciona o canalzinho e escuta a transmissão, né? E os estrangeiros, quando terminam o culto, eles levam para um local, certo? E ali eles dão um brinde e falam sobre o ministério deles para a gente, dando umas orientações. É uma coisa fantástica. E era o dia da ceia, né? Aqui, olha, a distribuição da ceia, que é o vinho e o pãozinho ali, né? Que não é o pão dele, é bolacha, viu? Eu trouxe aqui as pessoas que não podem ir para a igreja. Qualquer pessoa pode levar para casa o kitzinho, né? Ah, tá aí, ó. O kit, que é esse kit aqui, da ceia, certo? Leva e a pessoa participa da ceia em casa, ó. Tá aí, ó. O pão, né? Uma bolachinha e o vinho ali fechado. Tá certo? Então, porque eles valorizam a ceia, eles colocaram eles falam que a ceia é uma celebração, a ceia é um ato profético da celebração do casamento da noiva e Jesus Cristo, né? Não é só um memorial. E tem sentido mesmo, porque ele fala de aliança, né? Então, E aqui eu trouxe, então, essa caixinha. Meus queridos, tem mais alguma coisa, Albertinho? Tem mais não, né? Eu acho que é só por aí. Pronto. Então, nossa viagem foi muito intensa, foi muito proveitosa. Passamos por experiências muito fortes com o Senhor. A gente aprende a ser mais humilde cada vez mais, porque não há cabimento para aquele que serve a Jesus Cristo se achar arrogante, se achar superior, se achar o merecedor. A gente acaba aprendendo, e esse pessoal que foi do Brasil foi um pessoal fantástico. A gente podia ver assim a presença de Deus na vida de cada um. A gente teve muitas experiências, momentos muito graciosos, de cuidado, de atenção, de respeito, de ajuda, né? Às vezes, sem saber a língua, outro que sabia vinha, falava com a gente. Então, foi uma coisa muito gostosa. A gente percebe que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está viva e muito viva, né? E que nós precisamos nós despertarmos em nós mesmos. Quando eu fui a primeira vez, eu estive numa igreja que é a igreja que mais cresce na Coreia hoje. Ela já está invadindo praticamente toda a Ásia. É uma Assembleia de Deus e já está entrando aqui na América Latina também. E eu me lembro que nessa igreja eu passei por uma experiência diferente e estranha. Eu senti que algo tinha acontecido dentro de mim, mas não conseguia identificar o que era. Foi no ano de 2019. E eu até comentei, eu disse, rapaz, alguma coisa muito forte aconteceu aqui dentro de mim, que entrou aqui dentro de mim e eu senti, como um vírus que entra na vida da gente e começa a se manifestar e dominar uma coisa, que às vezes você sente que pegou alguma coisa. Ih, rapaz, fui contaminado, né? Então eu passei por essa experiência. Depois entendi que ali era o Espírito Santo falando e mostrando para mim que nas adversidades, nas dificuldades, nunca desistir do nosso Deus, né? E nem pensar. Pode o mundo se acabar, mas sempre ao lado dele. Nunca desistir de estar com ele. E não é palavra de púlpito, não é palavra de homem, não é sabedoria, não é capacidade que é capaz de fazer isso dentro de você. Não adianta eu chegar para você e dizer, você tem que mudar de vida, você tem que ser assim, você tem que ser assim. Porque a minha palavra não vai gerar vida. Mas o Espírito Santo é esse que atua dentro de nós, que tem o poder de mexer com as nossas estruturas. Então, o pastor Alexandre, quando
nós estávamos na montanha de oração, só uma pessoa pediu para eu orar. Infelizmente, eu só orei por ela, a irmã Mônica, disse, quando você estiver lá, ore por mim, né? Eu entrei na cabinezinha de oração e eu me lembrei dela, eu orei por ela. Mas orei pela igreja como um todo, né? Mas eu orei por ela porque ela me pediu que quando estivesse lá, orasse por ela. Eu disse, eu vou orar. E eu entrei na cabinezinha de oração. E é lá na montanha de oração. E nessa montanha de oração, tem pessoas que passam 2 dias dentro das cabines, orando 3 dias. Eu fiquei ali, a gente entra e fica sentado ou de joelho lá dentro. É bem pequenininho. E ela é a prova de som, depois que fecha, ninguém escuta os gritos que a pessoa está dando lá dentro, clamando ao Senhor, né? E então, eu fui para lá e nós fomos, antes de chegar nas cabines, lá na montanha de oração, nós fomos dentro de uma capela, tem várias capelas lá, uma capela grande, maior do que isso aqui a capela, e a gente estava sentado ali. Aí então o pastor Alexandre, ele chegou para mim e disse assim, na saída, ele disse, rapaz, eu não sei o que aconteceu, mas aconteceu alguma coisa comigo. Aí eu disse, foi isso assim, 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 né? Ele disse, como é que tu sabe? Eu digo, porque aconteceu comigo da primeira vez. Ele disse, aí ele ficou assim, pode crer que vem coisa boa para você por aí, né? E foi muito gostoso a gente estar ali na montanha de oração, onde as pessoas vão para estar buscando ao Senhor. Oração é a chave, meus queridos. Oração, 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 vida com o Senhor. Então, essa aqui em poucas palavras não dá para falar detalhadamente porque vai longe, né? Mas já passou das 9. Eu queria chamar vocês para a gente ir para frente, fazer essa oração final. Pode ser, Adísio?